Olá, seja bem-vindo. Você não está tendo uma miragem, sou eu mesmo, Marta Rodrigues. Hoje não é o presbítero Paulo. Vocês não estão tendo uma visão. Não é o Paulo disfarçado de Wagner, é o próprio. Hoje Paulo está viajando e pediu para que eu estivesse aqui substituindo. Então vocês vão ter que me aturar hoje e amanhã, tá bom? Deus abençoe. Marta, paz do Senhor. Vai ser uma live que a gente vai estar falando do Salmo 42, tá? Do Salmo 42. E você pode abrir sua Bíblia aí, tá bom? Vamos esperar mais gente chegar, né, Marta? Pra gente não ficar aqui só nós dois, né? O pessoal vai estar entrando aí. A gente daqui a pouco a gente começa a palavra e também vamos começar com uma oração, sempre agradecendo a Deus pelas nossas vidas, né? Hoje é um dia especial, uma sexta-feira, um dia onde a gente está mais tranquilo. Passou a semana já passou, mais uma semana para a glória e pela graça e misericórdia do nosso Senhor. Uma semana boa, uma semana em que a gente teve a oportunidade de ter vida em Cristo. Muito bom ter vida em Cristo, porque a vida em Cristo é a que vale a pena ser vivida. Viver com Jesus é viver bem o tempo todo, mesmo que as circunstâncias não sejam boas. Aí, Palmira, você não está, como eu falei para Marta, você não está tendo uma miragem. Hoje é o Wagner em substituição ao Paulo. Paulo foi viajar, tá bom? Amém? Então, Palmira, abra sua Bíblia no Salmo 42, tá bom? Deixa abertinho lá, que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre esse salmo, tá bom? E como eu estava falando, vida com Jesus, a semana passou. Boa noite, tudo azul. Tudo bem, tudo azul? Deus abençoe. Hoje, como você pode ver, eu falei para Palmira e para Marta, não é o Paulo. Hoje, e também não é uma miragem. Você não está vendo Paulo disfarçado de Wagner. Sou eu mesmo. Fiz essa brincadeira 3 vezes, acho que já tá bom, né? Já perdeu a graça. Então, gente, a gente vai falar sobre o Salmo 42. E a gente vai estar falando desse suspirar da corça. Desse salmo tão lindo, tão essencial e tão profundo. Espero que vocês tenham a mesma visão após esse nosso bate-papo de todos os sábados, que hoje vai acontecer na sexta. Amanhã sou eu de novo, não vou trocar com o Paulo, mas estarei dando outra palavra amanhã, tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento em que estaremos compartilhando a Tua Palavra. Senhor, e te pedimos que o Senhor possa estar conosco nessa live, nesse momento em que estaremos compartilhando, Senhor, a Palavra do Senhor.
a palavra santa de Deus, a palavra que nos enche o coração, nos enche o espírito, Senhor, que nós realmente possamos estar com os ouvidos atentos, Senhor, e com o coração aberto para ouvir a Tua palavra. Fica conosco, Senhor, esteja conosco nessa sexta-feira. Senhor, abençoe o presbítero Paulo, abençoe todos, Senhor, as pessoas que fazem também as lives durante a semana, Senhor, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, sermos veículos da ação do Espírito Santo e da ação de Jesus Cristo na vida de todos aqueles, Senhor, que estão escutando a palavra. Senhor, que o Senhor esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, abram lá, Salmo 42. Vamos ler todo o Salmo, mas eu vou focar aqui nos primeiros versículos desse capítulo 42. Então diz assim: esse Salmo é um Salmo dos filhos de Corá, tá? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro em mim se me derrama a alma. E como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro em mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, das terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está no seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olivaste de mim, porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigaram-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o levarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Esse salmo é um salmo que me inspira muito. É um salmo que realmente é muito lindo. Para mim é um dos salmos mais bonitos do livro de Salmos, né? E observando, eu observo a gravidade e o desespero que toma o autor desse salmo, o salmista. Ele suspira. Olha a palavra aqui, ó. Como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Eu vejo muito esses documentários de Discovery e outros, Animal Planet, coisas que sobre os animais, principalmente os animais africanos, os animais de grande porte da África. E eu vejo que no deserto da Namíbia, que é um deserto na parte central ali da África, ele é muito rigoroso e existem um período de estiagem muito grande, e os animais eles ficam desesperados à procura de água, e as manadas das corças, dos veados, né, eles
migram dos gnus, das zebras, eles migram de lugar para lugar atrás de água. Então os animais saem de um lugar e vão para outro atrás de água. Os elefantes, todos aqueles, e os próprios felinos, eles seguem as manadas. Então as manadas vão à procura de alimento, de pastagem, e também vão à procura de água, de ribeiros de água, de alguma poça de água, de algum lugar onde tenha água, porque eles ficam sedentos. E o salmista, ele conhecendo essa realidade, ele fala assim como Brahma, assim como esses animais, eles suspiram à procura de água. Eu fico imaginando como é a vida de um animal desse. Eu fico imaginando como é difícil para os animais, como é difícil para que eles, esse momento de estiagem, antes da chuva, né? Geralmente uma chuva de monção, uma chuva que dura um tempão, então as gramas começam a crescer de novo e a água começa a se acumular, mas antes desse período de chuvas começarem, realmente o que acontece é que eles ficam extremamente sedentos. Esses animais, eles ficam procurando desesperadamente um pouco d'água, e às vezes até em águas bem poluídas, muito poluídas, eles vão, eles bebem por conta de desespero. E nessas pequenas poças que às vezes eles encontram, existem perigos ali, vários perigos. Nessas poças em que eles que às vezes encontram para beber, essas poças estão totalmente impróprias para se beber, totalmente cheia de lama, são poços completamente cheios de lama, e os elefantes ficam rolando ali e também fazem suas necessidades naquelas águas. Então as águas estão poluídas, muito poluídas, e as corças e todos os animais ali se aproveitando de pequenas poças de água, desesperados por matar a sua sede. Também nessas poças, nesses pequenos rios ou lagos que se formam, nessa procura das corças, Salmo 42, para quem está chegando agora, boa noite, Salmo 42. Então, alguns animais desses, eles também correm o risco de serem abocanhados, de serem vítimas tanto de crocodilos que ficam embaixo dessas poças cheias de lama, de leões, de hienas, de tudo quanto é bicho que fica ali rondando a poça de água. Então, ali, nesse momento de desespero, a corça vai até, o veado vai até a beira da água, e às vezes morre. A zebra, o gnu, morrem, porque eles estão desesperados. Muitos ficam pelo caminho também. Muitos não resistem à estiagem e acabam morrendo. Muitas da manada ficam no meio do caminho, se perdem, morrem, porque não aguentam tanto calor. E é esse suspirar pela água, esse desejo pela água, é que o salmista ele usa aqui para retratar a sede que ele tem de Deus. O salmista, ele retrata o desespero que ele tem em estar na presença de Deus, em estar habitando com Deus. Essa sede que o salmista apresenta aqui é uma sede que muitas vezes o crente apresenta. Mas o crente tem sede de Deus? Não é só o mundano, a pessoa que não conhece a Deus, essa não teria sede de Deus, mas o mundano não tem sede de Deus. Quem tem sede de Deus é aquele que já encontrou as águas.
é aquele que precisa da água. Jesus disse que é água viva, lá em João capítulo 4, ele disse: eu sou a água viva. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Eu sou o sangue da nova aliança. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue viverá. E aqui o salmista, ele revela o seu desejo de proximidade, a sua sede de Deus. Quem conhece a Jesus sabe que precisamos de Deus, precisamos de Jesus desesperadamente, assim como a corça suspira pelas águas. Porque sem Deus não dá para viver. Sem Jesus não vale a pena existir. Precisamos de Jesus desesperadamente, como a corça suspira pelas águas. E por que precisamos de Jesus tanto assim? Por que precisamos de Jesus desesperadamente? Por que precisamos? Porque suspiramos por Jesus. Por quê? Jesus é o autor da vida. E antes de conhecer Jesus, eu não tinha vida. Antes de Jesus, eu não sabia o que era vida. Eu não sabia o que era viver. E você também. Você que viveu antes, sem conhecer Jesus, você sabe o quanto você sofria e não tinha afago, e não tinha o afeto do seu Criador. Você sabe que você não tinha nenhum tipo de esperança. Ou tinha esperança em locais errados, em lugares diversos. Ou se distraía, ou se abstraía da realidade. Sabendo que se tocar no assunto Jesus, morte, o porvir, você não queria falar sobre isso. Você não queria tocar nesse assunto, não é verdade? E hoje podemos falar de vida, e hoje podemos falar de morte, porque quando a gente fala de morte, a gente fala de vida, porque a gente vai morrer na carne, mas o nosso espírito vai encontrar com Deus. E assim seremos completamente saciados por Deus. E nesse momento em que encontrarmos com o nosso Criador, teremos toda a sede aplacada. Mas enquanto estamos aqui, a nossa vida suspira por Deus. Porque encontramos a fonte de água viva, que é Jesus. O autor da vida, aquele que criou todas as coisas. E por que precisamos de Jesus dessa maneira desesperada? De uma forma com sede. Porque quanto mais conhecemos Jesus, mais queremos beber dessa água. Quanto mais conhecemos Jesus, mais queremos aprofundar no conhecimento, mergulhar no rio. Porque também somos carvalhos plantados em ribeiros de água, e dessa água nós bebemos, essa torna em seiva para a nossa alma. Precisamos de Jesus porque Ele nos sustenta. Colossenses capítulo 1. Aliás, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele e Deus é a mesma coisa. E é isso que a gente falou, Ele é autor da vida, Ele estava lá no princípio com Deus, criando todas as coisas, pelo poder da sua palavra, e pelo poder da sua palavra também, Ele é sustentador, Ele sustenta. O próprio versículo 3 diz, Ele é a expressão exata do ser de Deus e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Ele também, terceiro, Ele é um resgatador. Aqui diz,
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas. Nós precisamos de Jesus porque Ele nos criou. Nós precisamos de Jesus porque Ele nos sustenta. Nós precisamos de Jesus porque Ele nos resgatou. Nós precisamos de Jesus. Assim como a corça suspira pelas águas, nós precisamos de Jesus porque Ele aplaca a nossa sede, aplaca a sede da nossa alma. E por que a gente sempre fala e lembra as mesmas coisas todas as vezes que nós vamos pregar? Porque a gente precisa saber, a gente precisa lembrar, a gente precisa retornar, a gente precisa rever. Porque o mundo, assim como o diabo e todas as hostes malignas, tentam tirar essa semente diariamente da nossa vida. Porque eles querem o tempo todo tirar essa semente. Que semente é essa? A palavra de Deus plantada todo dia. Todo dia a semente sendo espalhada. E o inimigo, de maneira ardilosa, todos os dias, ele quer tirar a palavra da gente. E é por isso que nós temos que lembrar. É por isso que nós temos que repetir. É por isso que nós temos que reforçar. Jesus é aquele que nos faz suspirar. Boa noite, Cátia Evaristo. Jesus é aquele que nos faz suspirar. Jesus é o ribeiro de águas. E quando a gente, de alguma maneira, está longe de Cristo, a gente sente sede dele. A gente precisa de Jesus. Às vezes o pecado, por exemplo, a gente pode citar o pecado, ele nos afasta, nos leva a lugares desertos. Todas as vezes que optamos em pecar, todas as vezes que temos essa atitude diante de Deus, o ribeiro de águas fica mais longe. A gente, na verdade, o ribeiro de águas está no mesmo lugar. A gente é que vai por outros caminhos. O pecado nos afasta do ribeiro de águas, aí ficamos sedentos. Nós precisamos de Jesus, assim como a corça suspira pelas águas. Jesus, ele fez a purificação dos pecados. Quando um pecador, ele crê no Senhor Jesus, ele é lavado pela água viva. Ele é purificado dos seus pecados. A água viva purifica os pecados. E isso é uma coisa... E na verdade, assim como nós nos convertemos, o Senhor atua na nossa vida de forma maravilhosa, nós começamos a viver. Nós começamos a estar recebendo desse rio. Nós começamos a beber dessa água. Aí depois que a gente conhece o nosso Criador, aí depois que a gente bebe da água da vida, a gente não quer mais deixar de beber. A gente, quando está longe de Deus, a gente sente sede, sente saudade de sentir o gosto da água. E a saudade é o que mais ou menos o salmista ele quer dizer aqui no Salmo 42. A corça, ela suspira, ela tem desejo, ela tem saudade de beber aquela água. O desejo dela é tão grande que ela se arrisca. Que ela ignora os perigos. Ela ignora qualquer tipo de
de cuidado com o seu próprio corpo, porque ela está desesperada. E é assim que esse filho de Coré, dos filhos de Coré, é assim que esse autor, o autor desse salmo, ele se sente. Ele se sente assim quando ele quando pedem a razão da fé. O seu Deus, onde está? Quando a coisa está apertada, quando a situação não tem jeito. Há 3 anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante com Deus. A minha mãe estava praticamente morta. Os médicos disseram assim, isso era num domingo, os médicos disseram assim, ela não passa de quarta-feira. E nós oramos pela nossa mãe, eu e minhas irmãs, a minha esposa, toda a família orou, pessoas oraram, eu pedi oração. E tudo se reverteu miraculosamente. De forma milagrosa, o Senhor atuou na vida da minha mãe. Os rins já estavam parados. Ela já estava inchada. Muito inchada. Minha mãe sempre foi magrinha. Ela estava muito inchada. Você olhava a minha mãe e não reconhecia que o rosto estava diferente. Os braços diferentes. Minha mãe perdeu as pontas dos dedos, já estava necrosando. Mas quando a gente apelou para o ribeiro de água, quando a gente alcançou a graça e a misericórdia de Deus, quando ali Jesus se apresentou, e hoje minha mãe está realmente com limitações, mas está viva. E glorificamos a Deus pela vida da minha mãe, mesmo ela estando naquela situação. Porque a gente sabe, hoje minha mãe não fala, mas a gente sabe quem ela é, e o quanto ela é importante para toda a família. O Senhor atuou ali. Porque quando a coisa aperta, é que nós clamamos a Deus. É que nós temos... A diferença é que antes de conhecermos o ribeiro de águas, antes de conhecermos a água viva, nós não tínhamos a quem recorrer. E muitas vezes recorríamos a um santo, recorríamos a outro, recorríamos a simpatias, a coisas que não nos levavam a lugar nenhum. Só aumentavam o nosso vazio, o nosso desespero. Mas quando conhecemos o ribeiro de águas, quando eu conheci o ribeiro de águas, mesmo sendo falho, ele me sustentou. Ele aplacou a minha sede. Ele me sustenta até hoje. Ele vive dentro de mim. Ele vive dentro de você. Dentro de você flui, disse Jesus à mulher samaritana, flui de você ribeiros de água. Você é fonte de ribeiros de água. Porque o Espírito Santo habita em você. Habita em mim. E quando a gente conhece a água viva, da gente flui essa água. Através do Espírito Santo. Jesus habita em cada parte de nós. E vai mudando a gente. Vai mortificando a nossa carne. A mortificação da carne é um ato espiritual. A mortificação da carne é somente através do Espírito Santo. Pois não adianta. Muitas vezes até a gente tenta fazer promessas. Promete a Deus. Principalmente no final do ano, né? Início do ano é assim. Nós prometemos que vamos fazer isso. Deus, hoje eu vou fazer mais isso. Aquele pecado que me atormenta, eu não vou mais fazer.
Mas isso não é uma obra do homem. Não adianta o esforço do homem. É o Espírito de Deus que faz a obra. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O apóstolo Paulo em Romanos afirma isso. Em Romanos 8. Paulo, ele esclarece que toda obra é a obra do Espírito. E esse ribeiro de água, ele nos inunda. E ele faz toda a obra. Ele faz tudo. E ele nos sacia a sede. Eu me lembro do meu encontro com Deus. Quando eu falo muito de uma parede. Deixa eu só explicar como é que aconteceu. Eu estava nos fundos da minha casa. E de repente, eu até já disse isso, mas para reforçar, o meu encontro com Deus foi num lugar totalmente sem, digamos assim, sem graça. Foi em frente a uma parede que tinha na minha casa, uma parede branca. Mas talvez aquele dia, aquela parede branca se pintou um quadro. Talvez aquele quadro, aquela parede branca, seria um símbolo de uma tela em branco. A minha vida naquele momento era uma tela em branco que Deus começou a pintar. Quando Deus atua na sua vida, a gente é uma tela em branco que Deus começa a pintar o quadro da sua vida, a pintar o seu resgate, a pintar a sua transformação. Pintor da salvação, o autor da salvação começou a pintar o quadro da sua vida. E essa era a minha vida, uma vida seca, uma vida amarga sem Jesus. Eu posso ter meus defeitos depois de conhecer a Jesus, mas Ele vem transformando a minha vida ano após ano. E isso não é minha obra, não é mesmo. Isso é obra de Deus. Preciso mudar ainda muito, a obra continua. E vai durar até a minha morte. E vai durar até a sua morte. A obra do Espírito Santo é contínua na sua vida, na minha vida. E todos nós somos todos indignos da graça de Deus. Mas pela sua bondade e misericórdia, Ele nos alcançou. E fomos alcançados pelo ribeiro de águas que inunda a nossa vida e nos dá saciedade e sacia a nossa sede. Sem Jesus não tem vida. O autor de Hebreus, ele deixa bem claro que Ele sustenta nossa vida. E em Colossenses diz que nós subsistimos. Ou seja, nós só existimos porque Ele quer. Nós só existimos porque Ele permite. Em Mateus 21, 18 a 19, Ele fala: a figueira de ti não nasça mais nenhum fruto. E a figueira secou na mesma hora. A figueira só secou na mesma hora, irmão, porque na palavra de Deus tem vida. Na palavra de Deus, a palavra de Deus é a vida que sustenta o universo. A palavra de Jesus é a vida. Sustenta toda a vida, que subsiste porque Ele é. A vida é toda sustentada porque Ele é o ribeiro de águas. E quando Ele se cala, ou quando Ele diz, já chega, não há vida que sobreviva. E não há vida que sobreviva sem Jesus. Não vale a pena existir sem Jesus. Pense em uma vida
que não creu em Jesus. Pensa num coração impenitente daquele que não se rendeu, não se dobrou em vida ao ribeiro de águas. Não se deitou, não se dobrou, não se ajoelhou para poder pegar com a mão aquela água e beber. Olha o simbolismo. Jesus é o ribeiro de águas e nós temos que nos prostrar diante dele para que a gente possa beber dessa água. Aquele que não se prostrou, não vale a pena ter revivido. Viveu e não viveu, porque está morto e continuará morto após a sua morte. Porque nele não tem seiva, porque ele não é plantado na videira, porque ele não é plantado em ribeiros de águas. E ele não, a sua prepotência em não crer no seu Criador, em não se aproximar do seu Criador, o levou para a sequidão de estio. Ou seja, ele vai para um lugar de eterna sede e vai ser impossibilitado para sempre de beber de Jesus. Nós precisamos de Jesus, porque o local de galho seco é no fogo. Nós precisamos de Jesus, porque o trigo ele vai separar no seu celeiro, e a palha sem vida, o joio e a palha que não tem vida, ele vai jogar no fogo. E triste é o fim daquele que não bebeu de Jesus. Triste é o fim daquele que não comeu sua carne e não bebeu do seu sangue. Triste é o fim daquele que não comungou de Cristo Jesus. Sem Jesus não tem vida. Eu queria te deixar, por último aqui esta noite, um pensamento. Lá em Gênesis, capítulo 1, eu vou abrir lá em Gênesis capítulo 1, abra sua Bíblia também, Gênesis capítulo 1. Disse Deus, versículo 24. Versículo 21, tá? É lá no versículo 21. Criou Deus os grandes animais. Antes eu vou fazer você atentar uma coisa aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a figura do Pai estava aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Está aí o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E disse Deus, haja luz. Esse disse Deus aqui é o Verbo, é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. A Trindade está aqui, ó, nos 3 primeiros versículos da Bíblia. Isso é maravilhoso, isso só confirma a nossa fé. Irmãos, isso é uma coisa linda. Jesus estava lá. Quando eu canto naquela música, não sei quem já ouviu aí, eu já dei a CD a algumas pessoas, Jesus estava lá. Jesus estava aqui, ó, na criação. Amém? Então, lá no versículo 21 diz o seguinte: criou, pois, Deus os grandes animais e todos os seres viventes rastejam, as quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom, e Deus abençoou, dizendo, e Deus abençoou, e houve tarde e manhã o 5º dia. Disse Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, e assim vai. Aí depois ele disse, façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança. Pensem bem,
quando Deus chamou a existência dos animais marinhos, ele chamou pela água, né? Os animais marinhos. Quando ele chamou os animais terrestres, as aves do céu, ele clamou a terra. E quando Deus fez o homem, ele olhou para dentro de si e disse: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O pensamento que eu quero deixar para você essa noite é o seguinte: água sem peixe existe. Água sem peixe é água. Peixe sem água não sobrevive. Não existe, deixa de existir. Árvore, terra sem árvore, continua sendo terra. Mas a árvore sem terra não existe. Deixa de existir. Agora, Deus sem homem continua sendo Deus. Mas o homem sem Deus não existe. Ele deixa de existir. Pense nisso. Não há vida sem o autor da vida. Não há vida do homem sem Jesus. Jesus continua sem o homem, mas o homem morre sem Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que nessa sexta-feira você medite o quanto você precisa desse ribeiro de água. Você está sedento de Jesus? Você ainda suspira por Jesus? Você ainda precisa de Jesus? Faça essa pergunta a si mesmo todos os dias. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus como o ar que eu respiro. Eu preciso de Jesus como a corça está desesperada pelo um gole de água. Eu preciso de Jesus, o autor da minha vida. Eu preciso de Jesus, o sustentador da minha vida. Eu preciso de Jesus, o resgatador da minha vida. Deus abençoe a sua vida e que você sempre precise estar plantado perto de Jesus, o ribeiro de água. E que a sua raiz seja sempre profunda e receba muita seiva, muita água, uma quantidade imensa de água. E que Deus te transborde e faça de você rios de água viva, transbordante, sacudida. Porque Jesus é aquele que dá a vida. Jesus é aquele que deu a vida. Jesus é aquele que é a vida. Deus abençoe a sua vida e que Jesus esteja inundando você com a sua água, a água viva. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, precisamos de Ti. Precisamos nos aproximar desse rio. Precisamos nos banhar nesse rio. Precisamos dobrar as nossas cabeças para beber desse rio. Precisamos anunciar que existe um rio. Existe um rio que flui de dentro da gente e que pode aplacar a sede de outras pessoas. Existe um rio que flui de dentro de nós, que antes éramos secos, que antes não tínhamos vida, que antes éramos árvores que estavam no deserto, árido, sem água. Mas um dia o ribeiro de águas passou nas minhas raízes, inundou a minha vida e fui plantado perto dela, replantado em um lugar lindo, saudável e bom para uma árvore ficar. Senhor, assim como a corça suspira pelas águas, suspira a minha alma.
E quando pedem de mim a razão da minha fé, eu digo, a razão da minha fé é o meu Criador, que me sustenta e que é a razão da minha vida existir. Obrigado, Senhor, por esse resgate. Por o Senhor olhou o meu coração e me resgatou. O Senhor olhou a minha miserabilidade e não ligou para ela. O Senhor olhou o meu pecado e não levou em conta. O Senhor não me pagou conforme eu merecia. E isso é graça. E isso é bondade. E devemos ser eternamente gratos por essa bondade, por essa graça, por essa misericórdia, que é não dar o que eu merecia. Obrigado pela graça, que é dar uma coisa que eu não mereço. Obrigado, Senhor, por dar para mim esse ribeiro de água. Obrigado pela sua infinita vontade de saciar a nossa sede. Obrigado, Deus. Te pedimos isso. Te agradecemos com um coração imenso em agradecimento por essa sua bondade. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa estar sempre necessitado e suspirando por Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser.